Um assunto muito interessante. Eu convido você a participar dessa entrevista a partir de agora, através do nosso WhatsApp 869-9411-7777. Estou recebendo aqui no nosso programa o Dr. Marco Crisanto, que é médico angiologista. Obrigada por ter aceito o nosso convite para falar de um assunto que é muito importante para a gente ficar atento. Trombose. Olha só, gente, a influencer e atriz Sara Femina, de apenas 21 anos, percebeu que sua perna esquerda estava escura e dolorida. Depois de procurar ajuda médica, foi diagnosticada com trombose profunda. Então, nós vamos entender um pouquinho aqui o que é essa doença e quais são os sintomas causados por ela e que tipos de tratamento podem ser seguidos. Essa influenciadora, doutor, ela fez o vídeo na rede social, viralizou, e aí veio à tona, mais uma vez, o assunto trombose. Ela só tem 21 anos e, de repente, ela percebeu a perna ficando escura e dolorida. Um sinal que, muitas vezes, ao nosso ver, pode ser algo normal. Por exemplo, eu sofro com muitas dores constantes nas pernas. Pronto, exatamente, Carla. Boa tarde a todos. A trombose é uma patologia, uma doença que pode afetar pessoas de todas as idades, né? Mais comumente, pessoas idosas, pessoas com mais idade, não tão jovens quanto essa influenciadora, né? Mas afetam pessoas de todas as idades. Diversas doenças causam trombose, né? E primeiro, inicialmente, é bom a gente entender... Até explicar o que exatamente, é a trombose, o que é uma trombose. A trombose é uma doença que se dá quando o sangue coagula dentro da veia, forma um trombo. Em determinado segmento ou vários segmentos, né? Esse trombo pode se estender, viu? Pode vir do tornozelo até a raiz da coxa, até a pelve, viu? Então, é uma doença que pode, em alguns casos, se tornar grave, viu? Pode dar aquela temida embolia pulmonar, que é um caso que pode ser fatal. Que pode ser fatal, que pode ser fatal. Então, essa trombose é nada mais, nada menos do que uma coagulação dentro do vaso que impede que o sangue circule. Então, o sintoma vai dar na área afetada, né? Se você tiver uma trombose na perna direita, a perna vai inchar, vai ficar dolorida, pode ficar com a coloração diferente, viu? Então, esses são os sintomas iniciais. É um sintoma que todo mundo deve estar atento, porque se tiver uma coisa desse tipo, ir numa emergência, ir numa urgência para ser examinada por um médico para avaliar e solicitar o exame que for necessário. E quais são as causas, doutor, da trombose? Bom, tem diversas causas, né? Em pessoas de mais idade, a principal causa, vamos falar, é a imobilidade. Pessoas que sofrem cirurgia, que estão acamadas, né? Pessoas que têm dificuldade de locomoção têm mais propensão à trombose, né? Então, imobilidade é o principal causa. E temos outras causas como cânceres, né? Pessoas, tabagismo, obesidade, uma gestação, muitas mulheres grávidas e no puerpério têm trombose, e por problemas na coagulação e pela imobilidade, né? E em pessoas mais jovens, no caso que você citou, possivelmente um defeito congênito na coagulação, é o que a gente chama de... Que ela talvez não tivesse nem conhecimento, é o que nós chamamos de doutor? trombofilia, ou então uma causa também que muitas mulheres costumam usar, o anticoncepcional. Também é um produto, é um medicamento que é usado para uma finalidade, mas aumenta a chance de trombose nas mulheres. De trombose, né? Como é que é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico é basicamente com a ultrassonografia. É uma ultrassonografia dupla que faz e a gente vê a ausência de fluxo naquele local, vê um trombo dentro da veia acometida. Inclusive, nós temos uma gravidinha aqui no programa, a Marisa, que ela tem uma pergunta, viu, doutor, para o senhor? Principalmente, doutor, com relação a dicas, na verdade, para o senhor, diante do nosso assunto, como seria, então, ter, de fato, uma boa gestação para você como médico? Bem, na gestação, as mulheres precisam se movimentar. Sim. Né? Precisam se movimentar. Devem consultar um médico para saber se está indicado para elas o uso de meias elásticas. Né? Então, que é
é uma medida que se faz que também ajuda um pouco a diminuir a chance de trombose, viu? Tem que estar se hidratando bem, se movimentando, fazendo de preferência os exercícios que estão aptos para uma grávida, viu? Então não pode estar, como é que se diz, ficar sedentária grávida, apesar de grávida, né? Pode fazer atividade física orientada e os exercícios que as grávidas podem fazer, na medida correta, viu? Tá vendo, então, Marisa? Então, assim, você que está grávida, está aí entrando para o 6º mês de gestação. Tá no 6º mês. Eu gosto de saber realmente a pergunta, a opinião do profissional, porque para cada um tem aquela dica especial, aquele direcionamento especial sobre como ter uma boa gestação. Ontem a gente recebeu uma nutricionista aqui, ela deu dicas valiosíssimas, mas a sua também é muito valiosa. Você sabe quem vivenciou trombose também, Carlinhos? Ah. A Anitta. A Anitta, verdade. Já teve problema de trombose. E o doutor, tem algum sintoma inicial que as pessoas podem ficar atentas aí para procurarem um médico que possa ser trombose? Pronto, foi o que nós falamos aqui, né? A trombose, o primeiro sintoma é dor, né? A pessoa vai sentir dor no local acometido. Eu tenho muitas dores nas pernas. Você tem, Dudu, dor nas pernas? Ainda não. Ainda não. Você tem, Suiane? Só nas cólicas. E, doutor, quando eu tô com cólica, mas já não tem nada a ver, né? É um Não. sintoma natural que acontece Ô, doutor, por conta do com ciclo remédio o menstrual. tratamento? Exatamente. O tratamento é a base de medicamento, um tratamento com medicamento anticoagulante, né? Então, como eu tinha falado, viu, Dudu, o primeiro sintoma seria dor, A né? dor. Mas Sim. dor dá em várias outras coisas, né? Não é só na trombose. Então, dor, um inchaço na perna, uma mudança de coloração da perna. E quem tem varizes, quem tem algumas varizes visíveis, elas ficam maiores em relação ao outro lado, ficam mais túrgidas, né? Mais evidentes em relação ao lado que não tem a trombose, né? No momento. Então tem que estar muito atento, né? Pacientes que já estão em home care, pacientes que estão numa situação, digamos, mais crítica, né? A gente sabe que a trombose, para quem está acamado, pode acontecer. Qual a dica que a gente pode dar aí para esse tipo de paciente e como evitar nesse caso, se tem como evitar, né? Pronto, esses pacientes que estão acamados, né? Como eu já falei, são os que têm maior propensão à trombose. A trombose. Então, é o que? Tá sempre fazendo fisioterapia. O acompanhante, o familiar, o cuidador tem que estar movimentando os membros, né? E, em alguns casos, o paciente tem que estar com um tratamento profilático para a trombose mesmo. Alguns casos injetável, né? Aquelas famosas injeçõezinhas na barriga, na coxa, viu? Em alguns casos específicos tem que fazer uso, mas o principal é a hidratação da pessoa, né? E a mobilização, né? A trombose é inimiga de movimento. Então, atividade física, né? É importante. Exatamente. No caso, o paciente está acamado, ele não está se movimentando. Foi essa, né, essa questão, a pergunta. Então, mas o cuidador tem que mudar de posição, tem que colocar numa cadeira, tem que sentar. Não é porque ele está... ele não se movimenta, ele não se locomove, que ele tem que ficar preso à cama, né? Então, tem que estar se movimentando, fazendo fisioterapia e os cuidadores, né, também movimentando os membros, fora do horário da fisioterapia, né? Além da fisioterapia. Ô, doutor, a questão também já chegou a ponto de ter que amputar membros por conta da evolução muito forte e intensa da trombose em algum paciente que o senhor tratou? Já sim, infelizmente, né, a trombose venosa, que é o que nós estamos falando agora, tem menos chance de amputação, né? Mas em casos avançados, é um caso que a gente chama de flegmásia, né? Quando a trombose fica tão intensa que impede a circulação do membro todo, então o membro pode necrosar mesmo. Ainda bem que poucos casos evoluem para isso, né? Hoje em dia nós temos... Em todos os hospitais da rede pública, quase todos, nós temos ultrassom com Doppler, nós fazemos diagnóstico de trombose, né? Em todos os hospitais, nos consultórios médicos, dos médicos cirurgiões vasculares, praticamente todos também têm ultrassom. Então, o diagnóstico hoje é dado com muita facilidade, em relação a 10, 15 anos atrás. Atrás, né? Porque era muito mais difícil tudo, né, exatamente. Doutor? Hoje não. Hoje a gente tem aí, por exemplo, esse exame, que é o Doppler. Exatamente. Né, que é um exame assim... Não invasivo, não é um invasivo. ultrassom que se faz dos Mulher vasos. grávida. A Marisa tem uma pergunta, né, Marisa? Você já falou como ter uma boa gestação, na sua opinião, mas a minha dúvida não é só como evitar, é também como tratar. A gente sabe que grávida não pode fazer qualquer tipo de tratamento e nem tomar qualquer medicamento. Então, uma grávida que acaba tendo esse quadro, apresentando esse quadro durante a gestação, como funciona o tratamento? Ah, sim.
na verdade, é o pior dos casos, né? Eu considero o pior dos casos, porque durante a gestação, a grávida não vai poder tomar um medicamento oral, né? Que é o que nós tomaríamos se tivéssemos uma trombose agora. A grávida vai ter que tomar aquele medicamento injetável durante toda a gestação, até o final da gestação. Tomando aquelas famosas injeçõezinhas de heparina, tomando no abdômen, na coxa, no braço. Eu tomei muitas essas injeções, inclusive, na pandemia. Sim, Na pandemia, eu tomei muitas essas injeções, porque a Covid, uma das medicações da época, né? Era, exatamente. Era um anticoagulante. O anticoagulante. Eu também tomei muito essa injeção depois da minha cirurgia. Eu fiz uma abdominoplastia e fiz o Doppler, né? Fiz todos os exames, mas depois da cirurgia, eu comecei realmente a sentir aquelas dores. E aí também tinha a questão do medo, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito medrosa. E aí eu lembro que na época eu liguei muito pro doutor Giordano, mandar um abraço aqui especial para ele, e ele disse: Carla, calma. E aí eu lembro que ainda no hospital, eu fiquei meio enlouquecida da minha cabeça, achando que eu iria ter ali uma trombose, né? Por causa das fortes dores também. E aí eu acabei tomando mais as injeções por um tempo mais prolongado, até por conta desse medo realmente da trombose. Ou seja, é ideal, doutor, que toda paciente, ao fazer qualquer tipo de cirurgia, ela antes disso, ou até mesmo a grávida, ela procure um angiologista para poder ver como é que está, para poder fazer esse exame? O senhor acha que é fundamental? É isso aí. Cada cirurgia, como é que se diz? Cada cirurgia vai dizer o que vai ser preciso. Cirurgias de menor porte, não, né? Mas as cirurgias de maior porte, você vê, inclusive, os cirurgiões plásticos sempre mandam, você fez um Doppler antes da sua cirurgia, então eles já recomendam fazer esse Doppler, né? E a gente, voltando ao tratamento que ela fez a pergunta, né? Então, você tomou poucos dias, aquelas injeçõezinhas. Imagina uma grávida que tem uma trombose logo nos primeiros meses de gestação. Até o final da gestação, aquelas injeções diárias, 1 ou 2 vezes por dia. E essas injeções, doutor, elas são caras? São caras. Ainda bem que o Sistema Único de Saúde fornece para as grávidas que precisam. Então é amparado no caso da necessidade realmente de fazer o uso dessa medicação. Isso acontece também com pacientes acamados, doutor? Por exemplo, pacientes que de repente têm uma trombose, o Sistema Único de Saúde, ele garante isso? Olha, eu só conheço o Sistema Único de Saúde fornecendo no sistema extra-hospitalar, né? Para as mulheres grávidas. Eu só conheço para isso aí, mas inclusive mais outras pessoas, outros pacientes que podem fazer uso de outros medicamentos, né? Mesmo estando acamados, aqueles que estão em home care, como já foi perguntado, eles podem fazer uso de medicamento oral, que é mais cômodo, mais barato e funciona também. Para finalizar, como a gente se previne da doença? Como eu já falei antes, se movimentando, se hidratando, né? Qualquer coisa que você faça, qualquer procedimento que a gente faça, cirúrgico, não ficar acamada. Qualquer outra doença, viroses também que você tenha, não ficar acamado, se movimente, se hidrate bastante, viu? Faça ali uma caminhada, vá andar de bicicleta, faça atividade física, vá para a academia, mas se movimente, fez uma cirurgia, procura não ficar muito tempo deitado, tem que estar realmente ali, né, fazendo ali aquela caminhadinha, uns minutinhos, fazendo a sessão da fisioterapia se houver a necessidade. Exatamente, né? Pessoas que realmente têm muitas varizes ou que vão fazer viagens longas, lembrar de usar meias, né? Essas meias são prescritas pelos médicos também, viu? Meias durante a viagem. Isso aí vai facilitar, vai prevenir a trombose, vai diminuir sua chance de ter trombose. Essa é a única medida que nós podemos fazer. As outras medidas, se a pessoa tem uma trombose devido a um câncer, um problema na coagulação, não depende da gente, né? Mas essas medidas aí que você falou, da pessoa estar se movimentando, estar andando, é isso que nós podemos fazer, o uso de meias. Inclusive, doutor Marco, o senhor traz uma situação que é bem importante, que a gente chama a atenção da população que está nos assistindo agora, em relação a essas viagens, né? Algumas pessoas fazem viagens internacionais de muitas horas ficam no voo durante muitas horas.
não se movimentam no voo, não é? E ali pode sim acontecer uma situação de trombose. Exatamente. Isso aconteceu, infelizmente, com um médico, né, que a gente conhece, um amigo nosso, que infelizmente faleceu ainda na sua lua de mel, né? E ele teve uma trombose, né? Foi isso que aconteceu? Foi, exatamente. Então, essa é a chamada até síndrome de classe econômica, né? Onde a gente fica mais espremidinho, a gente fica mais preso, viu? Então, tá se movimentando a cada hora, a pessoa se levantar, viu? Como eu já falei e estou insistindo, batendo na tecla, se hidratar bem, né? A gente só basta pensar, sangue mais espesso, sangue mais grosso, mais chance de trombose. Então, por isso que eu estou batendo na tecla da hidratação. Tomar muita água, e né? o uso de meias, uma viagem longa, é prudente uma pessoa usar meias elásticas, viu? Então, vai fazer uma viagem longa, seja de avião ou mesmo dentro de um ônibus, você é aquela pessoa que já sente dores, que está ali, já tem aquelas veias volumosas, não custa nada você prevenir. Antes de fazer essa viagem, procurar um médico angiologista, faz ali o exame, compra as meias, vai usando as meias, faz essa movimentação, porque prevenir é sempre a melhor solução. E em alguns casos até medicamento. Às vezes a gente prescreve alguns medicamentos para quem vai fazer uma viagem longa. Tem viagem que é com escala, que a pessoa tem viagem de quase 30 horas, que a gente vê algumas pessoas indo consultar e se informar sobre isso. Então, algumas vezes a gente faz uso de medicamentos também, viu? Então, já fica esse alerta aí para você que está nos assistindo. Doutor Marco, muito obrigada pelas considerações aqui no programa. Eu que agradeço, espero ter sido... ter dado boas informações. Trouxe ótimas informações aqui para a gente. Esse foi o quadro Canal Saúde.